Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Para que o certo volume de SO2, que é o dióxido de enxofre, nas condições normais de temperatura e pressão, contenha o mesmo número de moléculas que 88 gramas de CO2, é necessário que 1. Contenha 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, que contenha e que esse volume ele tenha a massa de 64 gramas, que esse volume ele corresponde a 2 vezes o volume molar. Assinalar. Aqui nós temos os dados também, né? As massas atômicas do oxigênio e do enxofre e a constante de Avogadro. Geralmente, quando eu estou fazendo a resolução de um exercício para nível médio, vestibular, e o exercício ele não passa qual é a constante de Avogadro, a gente tende a arredondar esse valor para 6 vezes 10 elevado a 23. Mas como nesta questão o exercício trouxe 6,02 vezes 10 a 23, é esse valor que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar exatamente o valor que foi passado pela questão, tá bom? Bom, para começar, olha só, a gente quer saber o volume de SO2 na CNTP para que contém o mesmo número de moléculas que 88 gramas de CO2. Eu vou fazer a seguinte análise primeiro. Com relação ao CO2, se você calcular a massa molar do CO2, vamos separar aqui, ó, a massa molar é a massa que eu tenho a cada 1 mol de CO2. A massa molar dele vai ser, vou separar aqui carbono e oxigênio, a massa do carbono é 12, a do oxigênio é 16, e você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que eles aparecem dentro da nossa molécula. O carbono não tem nada na frente dele, então ele aparece uma única vez. Você vai multiplicar a massa dele 12 por 1, e esse 12 está lá na questão, lá nos dados, tá? E você encontra também na tabela periódica. E o oxigênio aparece 2 vezes, então você vai multiplicar a massa dele por 2, 16 vezes 2 é 32. Fazendo a soma de 12 mais 32, você vai chegar na massa molar do CO2, que vai ser igual a 44 gramas por mol. Bom, ou seja, eu tenho 44 gramas de CO2 para cada 1 mol de CO2. Essa relação vai ser bem importante e eu vou fazer várias relações aqui que você vai utilizar em diversos cálculos estequiométricos, tá? Olha só, eu sei que eu tenho 44 gramas de CO2 para cada 1 mol de CO2. Em 1 mol de qualquer molécula, a quantidade de moléculas que você vai ter vai ser aquele número de Avogadro, que vão ser aqui 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Essa quantidade de moléculas a gente tem em 1 mol. Se eu quisesse saber o volume de CO2, eu diria que esse volume é um volume de 22,4 litros de CO2 na CNTP, tá? Que são as condições normais de temperatura e pressão. Esse volume aqui, ele é o volume na CNTP. Então, a gente vai fazer a seguinte... Vou marcar aqui em cima para a gente fazer essas relações, ó, que eu tenho aqui a massa na primeira coluna do CO2, eu tenho a quantidade de matéria, que é o número de mols, que a gente tem aqui na segunda coluna. Temos aqui uma quantidade de moléculas, vou marcar aqui quantidade de moléculas. E temos aqui também, não quero riscar esse 24 aqui, temos aqui também, desculpa pessoal, aqui não é 24 não, aqui é vezes 10 elevado a 23, isso aqui é o número de mols, espera aí, deixa eu corrigir isso, ó, vezes 10 elevado a 23, beleza. Agora, isso daqui também tá para esse volume, e esse volume é um volume nas condições normais, né, de temperatura e pressão, na CNTP, tá bom? Ele pode variar se não tiver na CNTP. Ele vai variar, né, se não tiver na CNTP. Só que a questão, ela não está falando de um volume, de uma massa de 44 gramas de CO2. Ela está falando de uma massa de 88 gramas de CO2. Se você fizesse uma regra de 3 aqui, ó, 44 está para 6,02 vezes 10, 23, 88 vai estar para quanto? Vai estar para o dobro. Tá? Mas
não só o dobro de moléculas, o dobro de mols. Eu vou ter aqui 2 mol de CO2. Eu vou ter o dobro de moléculas, que vai ser 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. E vou ter também o dobro de volume, vão ser 44,8 litros. Bom, fiz todas essas relações para o CO2. Agora eu vou fazer as mesmas relações para o SO2. No SO2, eu tenho, vamos primeiro fazer o cálculo da massa molar. Eu tenho enxofre e oxigênio. A massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio. Eu acho que eu vou fazer esse cálculo aqui, lá para cima, que aí vai ficar numa mesma tela, eu vou conseguir relacionar tudo, tá? Então, vou fazer assim, vou colocar aqui em cima mesmo. SO2, o mesmo cálculo de massa molar, enxofre e oxigênio. A massa do oxigênio é 16, vezes 2 vai dar 32. A massa do enxofre é 32, vezes 1, porque só tem um enxofre aqui, vai dar 32. Se você somar esses valores, aqui vai dar 4, 6. Então, temos 64 gramas por mol como sendo a massa molar do SO2. Vamos fazer agora as nossas relações. Olha, eu tenho 64 gramas de SO2, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Tenho 64 gramas de SO2 para cada 1 mol de SO2. A quantidade de moléculas que eu tenho em 1 mol, não importa qual tipo de molécula eu estou trabalhando, é a mesma, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que vai dar um volume de 22,4 litros, também nas condições de CNTP. Tudo aqui é igual. Agora, se eu tiver o dobro da massa, o dobro de 64 é 128. Então, eu vou ter 128 gramas de SO2, que é em 2 mols de SO2. Qual que vai ser o número de moléculas? O dobro, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. E qual vai ser o volume que a gente vai estar trabalhando? Vai ser o dobro, 44,8 litros. Eu resolvi fazer todas essas relações porque aí eu não vou ficar fazendo cálculo, tá? A gente já meio que relacionou tudo e não vou precisar fazer continha. Embora tenha demorado um pouquinho para fazer as relações, né? Mas vamos ver, Para que certo volume de SO2 na CNTP contém o mesmo número de moléculas de 88 gramas de CO2, quantas moléculas temos em 88 gramas de CO2? Nós temos 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, não é? É necessário que contenha 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de CO2? Sim. Então, a primeira já é verdadeira. A gente tem que ter a mesma quantidade de moléculas para ter o mesmo volume. Faz sentido? Observe que 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 dão 44,8 litros. E a mesma quantidade de moléculas dão 44,8 litros do CO2. E também é a quantidade onde eu tenho a massa de 88 gramas de CO2. Beleza? Que é o que a questão falou. Então, a primeira é verdadeira, a primeira afirmação. Esse volume tem a massa de 64 gramas. O volume de SO2 tem que ter a massa de 64 gramas para ter esse número aqui. Vamos olhar? O volume de SO2 que tem 64 gramas é o volume molar aqui em 1 mol, 22,4 litros. Só que ele vai ter essa quantidade de moléculas. Então, está errado. A verdade é que esse volume teria que ter 128 gramas e não 64. E 64 só está para 1 mol, que só está para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é falsa essa informação. Você vai vir aqui e vai falar que é falso. Terceiro, esse volume corresponde a 2 vezes o volume molar. É verdade, né? O volume molar é o volume que eu tenho a cada 1 mol, é o de 22,4 litros. Aqui, 22,4. Mas qual que é 2 vezes o volume molar? 2 vezes é o 44,8. E com 44,8 litros de SO2, eu tenho essa quantidade de moléculas que é igual à quantidade de moléculas que eu tenho no CO2 quando eu tenho 88 gramas dele. É basicamente esse tipo de relação que a gente está fazendo. Tudo isso daqui poderia ser calculado, tá? Mas como eu já coloquei todas as relações possíveis que são cobradas nessa questão, tanto para CO2 quanto para SO2, eu não vou precisar fazer os cálculos um por um, é só a gente ir analisando aqui embaixo, tá bom? Bom, numa próxima aula, futuramente eu vou pegar esse mesmo exercício e aí eu faço os cálculos neles, tá? Para fazer de uma forma diferente também.
Mas aqui, então, a gente percebe que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Então, eu tenho 1 e 3 como sendo verdadeiras. Vamos procurar aqui, ó. São todas corretas? Não, falso. A 2 é falsa. Somente a 1 é correta? Falsa. A 1 é, mas não é somente. Somente a 2? Falsa. É 1. Na verdade, a 2 é errado, né? Somente a 3 falsa, porque é 1 e a 3. E aqui ele fala somente 1 e 3 são corretas, é verdadeira. Então a gente pode marcar um X aqui na letra E. E é isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau!